Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Os santos são pré-ordenados para receber o Evangelho. O Evangelho será restaurado nos últimos dias. Os santos serão selados pelo Espírito Santo da promessa. Eles conhecem a Deus e Cristo por revelação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésio e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, no qual abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como os elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos presenteou para filhos de adoção por Cristo Jesus. Jesus Cristo, para si, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual fez agradáveis a si no amado, em que temos redenção pelo sangue, a saber, remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. Ele tomou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer mistérios da sua vontade, segundo a beneplácito que propusera em si mesmo, para a dispensão da plenitude nos tempos, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto que estão nos céus como que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que nos faz todas as coisas, segundo o conselho da vontade, para que fôssemos louvor da sua glória. Nós, os primeiros, esperamos em Cristo, em que também vós esperais, depois que ouvires a palavra da verdade, a saber, do Evangelho da vossa salvação, no qual também, havendo crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual o penhor da nossa herança, para a redenção e possessão adquirida de Deus, de louvor da sua glória. Pelo que ouvido também a fé entre vós, ao Senhor Jesus Cristo, a caridade para todos os santos. Não cesso se dá de graças a Deus vós, lembrando-me de vós as minhas orações, para que Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, o qual da glória vos dê em conhecimento do Espírito a sabedoria de revelação, iluminados com os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais pelo qual é a esperança da sua vocação, e os quais a riqueza e da glória da sua herança nos santos, em qual a suprema grandeza do poder em nós cremos, segundo a operação da força do seu poder, o qual operou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e colocou à sua direita nos lugares celestiais, sobretudo no principado de autoridade, poder e domínio, e todo nome que profere, não só neste mundo, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas substituiu por cabeça da igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Capítulo 2. Somos salvos pela graça mediante a fé. O sangue de Jesus salva tanto os judeus como os gentios. E a igreja edifica sobre o firmamento dos apóstolos e profetas. E vós vivificou, estando vós mortos pela ofensa de pecados, em que dantes andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da autoridade do ar, do espírito que agora opera, dos filhos da desobediência, entre os quais nós também dantes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e erramos por natureza, filhos da ira, como outros também. Porque Deus,
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estando ainda mortos nas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente, nos fez assentar juntamente nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros e abundantes a riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco Jesus Cristo, porque pela graça nos salvou. Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feiuras ao Criador Cristo Jesus, para que as boas obras quais Deus preparou para que andássemos nelas. Porquanto lembrai-vos de que dantes erreis gentios da carne, e chamamos de circuncisão pelos da carne, que chamaram da circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo está 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 estáveis em Cristo, separados com a comunidade de Israel, e estranhos nos convívios da promessa, e tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus vos dantes estáveis longes, que já pelo sangue de Cristo chegou perto, porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, derrubando a parede que separava, que estava no meio. A sua carne desfez a inimizade, a saber, das leis dos mandamentos, que consiste nas ordenanças, para criar a si mesmo os dois em um homem, fazendo paz, e pela cruz reconciliar com Deus, e ambos em um corpo, matando nele as inimizades. E vindo ele, pregou a paz, que vos estáis longe, e aos que estavam perto. Porque ele, ambos temos acesso em um só mesmo Espírito ao Pai, assim que já sois estrangeiros e nem forasteiros, mas cidadãos dos santos da família de Deus. Edificais sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo ele edificou, bem ajustado, cresce o templo do Santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Capítulo 3. Os gentios e os cordeiros com Israel. O amor de Cristo excede a todo entendimento. Por vossa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se tendes de ouvir a respeito da dispensão da graça de Deus para que convosco foi dada, como foi este mistério manifestado por revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi, pelo que, lendo, podeis entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora revelado pelo Espírito aos meus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios e pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros do mesmo corpo e participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho, o qual foi feito
ministro, pelo que o dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. E a mim, a menor de todos os santos, que me foi dada a graça para pregar aos gentios riquezas incompreensíveis de Cristo, a mostrar a todo qual a comunhão do mistério que desde o princípio teve oculto em Deus, que criou todas as coisas por Cristo Jesus, para que agora multiforme sabedoria de Deus manifestada pela graça principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito fez Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela fé nele. Porquanto vos peço para que não desfaleçais as minhas tribulações, desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e da terra o nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda e sejais colaboradores com o poder pelo espírito do homem inferior, para que Deus habite pela fé no nosso coração, para que, estando arrigados, fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor em Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais e abundantemente do que pedimos, pensamos, segundo o poder que em nós opera. A ele seja a glória por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo. Os apóstolos e profetas são essenciais para a igreja. Os santos são exaltados em viver retamente. Esses são selados para o dia da redenção. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis com que digno da vocação com que sois chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros sem amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, que há só um corpo, um só Espírito, como também fostes chamados para só uma esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e um Pai para todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Porém a graça é dada para cada um entre nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo aos altos, eleva o cativeiro e deu dom aos homens. Ora, isto subiu que estava senão também antes que tinha descido às partes mais baixas da terra. O que desceu também do mesmo subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu para os apóstolos e outros profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até todos chegarmos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida estatura pela completa de Deus, de Cristo, para que sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por ventos de doutrina, pelo engodo dos homens, com astúcia e enganação fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e a caridade, cresçamos em tudo naquilo que ele é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo também é ajustado e ligado pelo auxílio por todas as juntas, segundo as justas obras de cada parte,
faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. De sorte que é digno de testifico no Senhor, para que não andeis mais com o que andam com os outros gentios, na vaidade de seus pensamentos, entenebrecidos, do entendimento, separando a vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se enganaram da dissolução para a avidez e cometeram toda a impureza. Mas vós aprendeis assim a Cristo, se tendes ouvido nele e fosse ensinado como verdade está em Jesus, enquanto a conduta passada vos despojeis do velho homem que se rompe pelas concupiscências enganosas. E vós renoveis do Espírito a vossa mente, e vós visitais o homem segundo Deus, que criado a verdadeira justiça de santidade, pelo que deixais a mentira e falai a verdade de cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis, que se ponha o sol sobre a vossa ira. Não os deis lugar ao diabo. Aquele que furtará, não furte, mas antes trabalhe, fazendo as suas mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que se for boa, de utilidade para edificação, para que dê graças a quem a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda a amargura e a ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de vós. Amém. Antes, sedes para uns com os outros bendignos e misericordiosos. Perdoais uns os outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Capítulo 5. Os santos são exortados para evitar a impureza e andar retamente. Marido e mulher devem amar um ou outro. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andais em amor, como também Cristo nos amou, e entrou a si mesmo para nós, e oferta de sacrifício de Deus, cheiro suave. Mas a fornicação e toda a imundícia e avareza, assim sequer mencione entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, conversas tolas, sem granjejos, incidentes, que não convém, mas antes é ação de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou imundo, ou avarento, que é idólatra, tem herança do reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, porquanto não sejais participantes com ele, porque dantes errais das trevas, mas agora sois luz de Deus, andai com os filhos da luz. Porque o fruto do Espírito consiste em toda a bondade, a justiça e a verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não os associeis das obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Porque elas fazem oculto, até dizê-lo coisas torpes, mas todas as coisas expostas pela luz se tornam visíveis, porque tudo o que ilumina é a luz. Pelo que diz, despertai tu, dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Porquanto vedes prudentemente como andais, não como nascis, mas como saibos. Redimidos o tempo, quanto os dias nos maus, pelo que não sejais insensato, mas entender pelo qual a vontade do Senhor. E não embriagueis com o vinho, em que a dissolução, mais encheis do Espírito, falando em que salmos, hinos, cânticos espirituais, citando, salmodiando ao Senhor do vosso coração, e dando sempre graças por todas as coisas, nosso Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos
uns aos outros em temor do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, é o qual o Salvador do corpo. De sorte assim com a igreja, sujeitai a Cristo, assim também que as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu próprio marido. Vós, maridos, amai a vossa própria mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, para santificar, purificá-la com a lavagem das águas pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, que não tivesse mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas se fosse santa e irrepreensível, assim devem ser os maridos amar sua própria mulher como o próprio corpo. Quem ama sua própria mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do corpo, como da carne e dos ossos. E por isso deixai o homem seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é o mistério, e digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido.